evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Pregar incansavelmente até o fim. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Este aqui é a terceira parte do vídeo que eu venho gravando para os irmãos. Esta aqui é a terceira parte que eu fiquei de gravar. E nesta parte eu venho falando sobre pregar incansavelmente até o fim. Então, irmãos, o importante é que devemos pregar incansavelmente sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, pois muitos ainda estão distraídos, preocupados com a sua vida terrena, e se esquecendo da sua vida espiritual, dando mais valor ao dinheiro, às conquistas e deixando de vigiar. Temos que pregar o arrependimento, a nossa vida e mudar a nossa vida para agradarmos a Deus e fazermos a sua vontade. Desta forma, irmãos, temos que pregar a renúncia, temos que pregar a cruz, o Evangelho de Cristo e pregar principalmente o arrependimento. Temos que falar cada vez mais sobre a volta de Cristo para alcançarmos o maior número de pessoas, aquelas que ainda não conhecem a Jesus e os que estão adormecidos. Aqueles que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro dos templos, ainda estão dormindo. Temos também que alcançar os que estão incrédulos, aqueles que ainda não acreditam no Senhor Jesus, e muitos cristãos que ainda não acreditam que Jesus está próximo. Temos que pregar também para aqueles que estão em cima do muro, que não sabem a que direção tomar, que estão inebriados com as coisas deste mundo, não sabem que direção tomar nas suas vidas, estão com seus corações divididos, sem saber se seguem a cruz, se seguem a Cristo, se seguem o caminho estreito ou se entram pela porta larga. São mornos, como diz na igreja de Laodiceia. E o que mais nós temos visto hoje em dia, irmãos? Nós temos visto coisas terríveis. As igrejas hoje em dia não são mais como antigamente. Nós não vemos mais Cristo sendo principal nas igrejas. Nós vemos, sim, shows, entretenimentos, menos a Cristo, embora eles digam que estão pregando a Jesus. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é muito triste e preocupante. Nós vemos cristãos que estão sendo enganados com essas novas modinhas que estão entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja com tanta força que você não sabe mais a diferença entre o mundo e o que nós vemos nas igrejas. Nós estamos vendo igrejas escuras, em que você só vê a sombra das pessoas. Você já não consegue ver nem a fisionomia. Mas será que isso realmente está agradando a Jesus? Será que realmente Jesus está se agradando de ver suas igrejas pintadas de preto, escuras? Será que é isso realmente que Jesus queria que fizéssemos? Se fizermos uma reflexão na vida de Jesus, nós vemos que o entretenimento nunca foi o desejo de Jesus. Jesus, quando veio, ele falou uma palavra muito forte. Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Nós temos que estar preparados
forjados na palavra, alicerçados na palavra, com a nossa armadura, senão a gente não vai suportar o que está por vir. Tem muitos jovens ainda que não se dobraram a essas novas modinhas, a esse novo conceito de igreja. Estão firmes na palavra de Deus, estão firmes no propósito que é seguir ao Senhor. E graças a Deus, nós estamos vendo ainda jovens comprometidos com a palavra do Senhor, irmãos cristãos comprometidos com aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós para que fizéssemos. Hoje, muitas coisas estão tentando tirar o foco, tirar o nosso olhar da cruz, mas graças a Deus, Deus ainda nos mantém de pé e mantém firme essas pessoas, esses irmãos que estão comprometidos com a palavra de Deus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Nós somos os membros deste corpo, cujo cabeça é Cristo. Nós não devemos largar a cruz. Jesus, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo escarnecido, ele foi crucificado e morto. Mas de forma alguma, ele não nos abandonou. Ele cumpriu todas as profecias que haviam sido escritas para ele. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e está sentado ao lado do Pai, o nosso Deus, aguardando o sinal de Deus para a sua vinda, para buscar a sua igreja, para vir nos buscar, meus irmãos. Ele prometeu e ele vai cumprir a sua palavra. E ele vai instaurar aqui na terra o seu reino. Por isso devemos repensar as nossas atitudes, mudar de verdade, enquanto há tempo. E outra coisa muito importante, se houver dentro de nós mágoas, rancores, ódio, que possamos perdoar, para que naquele dia isso não se torne um empecilho para subirmos com nosso Senhor Jesus. Jesus disse que muitos seriam chamados, mas poucos seriam os escolhidos. Então, irmãos, que possamos realmente estar entre os escolhidos de Deus e subir com o nosso Senhor Jesus na sua vinda, quando Ele vier buscar os seus, a sua igreja amada. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Irmãos, não se desvie do caminho do Senhor. O que Deus quer nos dizer é que não se desviem de seguir ao Senhor. Não troque a Deus por coisas vãs, por coisas deste mundo. O mundo passa com todas as suas malícias, com as suas cobiças, com os seus desejos desenfreados, com a sua luxúria, com a sua riqueza. Tudo isso vai passar. E nós, sabendo de todas essas coisas, temos que mudar a direção. Nós temos que seguir a Cristo, trilhar o caminho estreito, mudar o nosso rumo, mudar a nossa trajetória e seguirmos a Jesus. Devemos nos apegar à cruz e não largar. Quero deixar aqui para os irmãos, não se desviem do caminho do Senhor. Jesus está próximo, está às portas. Eis que bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a voz do Senhor. Não se desviem do caminho do nosso Senhor. Não se desviem. É o que eu peço aos irmãos. Vou compartilhar uma parte de uma visão que um irmão postou na internet alguns meses atrás e diz assim:
escreve a palavra que te dei. Ai do povo surdo, que está cansado de vir, e eu os chamei há muito tempo para se voltarem para mim, mas eles não escutaram. Em seus corações eles dizem: eu ando com Deus, faça as suas vontades. Mas Deus pergunta: onde estão os seus frutos de arrependimento? Onde está a tua vida de entrega e oração? Ou onde está a fome e a sede de mim, diz o Senhor? Eu só vejo uma vida cheia de entretenimento. Aonde está a tua consagração? Veja que ninguém vos engane. Tempos difíceis são, cheios do meu espírito e da minha presença, perseverando em mim, ficarão de pé. Vem chegando tempos de grande mudança nesta terra. Somos a geração dos últimos tempos. Observe os sinais que te dei. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. Grandes movimentos se seguirão. A terra inteira vai tremer. Eu aviso, eu digo a todos os habitantes da terra, para que se arrependam e voltem-se para Deus e não espere sentir o terror. Voltem-se para Deus. Verão mudanças nos céus e na terra. Ela se moverá incontrolavelmente. O tempo da graça chegará ao fim a qualquer momento, sem aviso. Algo grande num piscar de olhos. Toda a vida vai mudar. Um grande ai vai chegar à terra. Coloque-se na arca, e ai daqueles que não creem que esse dia vai chegar. Aleluia. E esta visão que o irmão compartilhou foi antes de 2019. E eu gostaria de deixar essa reflexão para os irmãos. Não julgue o profeta, julguem a profecia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.